Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso completo de Eclesiologia. Hoje nós vamos fazer um complemento teológico à aula passada, à lição passada. Quero lembrar a você que nós estamos fazendo o nosso curso completo de Eclesiologia observando 4 aspectos. Os aspectos são: primeiro aspecto, o aspecto teológico. Até porque eclesiologia é uma parte da teologia. O aspecto histórico. Porque nós estamos também vendo como é esses 2000 anos aproximados de história da igreja, como as coisas foram se desenvolvendo, como as coisas estão ainda se desenvolvendo. Isso é importantíssimo, porque se você não souber a história da igreja, você não entende completamente a igreja no tempo atual. E como nós queremos fazer um curso completo, ou seja, dar a vocês os fundamentos, todos os fundamentos, para você entender completamente a igreja, que fenômeno é esse, que construto é esse, que conceito é esse. Então nós precisamos analisar vários aspectos, 4 aspectos. O terceiro aspecto é o aspecto apologético. Ou seja, nós precisamos aqui estudar sobre a sã doutrina e os desvios dela. Basicamente, nós vamos falar de seitas e heresias. E o quarto e último aspecto do nosso curso completo de Eclesiologia é aspectos escatológicos. Que é uma parte da teologia também, e tem uma fortíssima interação com a igreja. Nós somos a igreja do tempo do fim, a geração nossa, o tempo atual. Nós somos a igreja que vai ver e vai experimentar o arrebatamento a qualquer hora. Se nós não formos, nós e eu, falando de mim, esses 59 anos de idade, se não for eu, vão ser os meus filhos. Não demora muito, o Senhor vem nos buscar aqui, por todos os indícios. E esse arrebatamento, ele então está iminente. Sempre foi iminente, continua iminente, mas com uma iminência mais forte. Por isso, nós precisamos entender a igreja do tempo atual, que é o tempo do fim. Por isso, nós vamos também ver aspectos escatológicos sobre a igreja. Então, esses 4 aspectos, eles formam o que a gente está chamando, o que eu estou chamando de completude, curso completo nesse sentido. Não é completo no sentido que nós vamos esgotar todos os assuntos, é impossível esgotar todos os assuntos, ninguém consegue esgotar todos os assuntos, mas é completo no sentido que nós vamos falar dos conceitos fundamentais, dos aspectos fundamentais, para que você entenda, a partir do seu próprio exame, sua própria meditação, seu próprio estudo, sua própria ponderação, experiência, você venha a entender a igreja completamente. E então entender por que existem tantas igrejas diferentes, por que existe escândalo, por que existe igreja falsa, por que existe evangelho falso, pastor falso, apóstolo falso, bispo falso, por que existe abusos, manipulações, mas por que existe também boas igrejas, bons pastores, evangelhos corretos, pessoas crescendo muito, vivendo o céu na terra. Isso tudo, essa igreja que existiu durante 38 anos, é a igreja que eu estou chamando de igreja perfeita. Eu não vou falar perfeita, porque dá a impressão que todo mundo lá era perfeito. Então eu vou mudar o nome, eu vou chamar ela de igreja ideal. Igreja ideal. Então você vê que eu mudei aqui a terminologia. Não vou chamar de perfeita, porque alguém pode entender que perfeita significa uma igreja que você entra lá e só tem pessoas absolutamente santas, que não tem defeito nenhum, não erram em nada,
como se fosse uma igreja de anjos. Isso não existe, nunca existiu, e até nós sermos revestidos da incorruptibilidade, não vai existir. Então, vamos mudar o nome para a igreja ideal. Uma igreja modelo, uma igreja como as igrejas todas deveriam ser. Inclusive com pessoas imperfeitas dentro dela. Mas a igreja, ela está no modelo ideal. Vamos começar aqui em Atos capítulo 2, e vamos examinando essa igreja passo a passo, e dela nós vamos extrair os 3 conceitos e critérios fundamentais para você julgar e analisar se uma igreja é ideal ou não. Inclusive no tempo atual e principalmente no tempo atual. Você está numa igreja, então você faz a seguinte pergunta: eu estou participando de uma igreja, a igreja que eu faço parte é uma igreja ideal? Então nós vamos aqui extrair da Bíblia os 3 critérios fundamentais para nós julgarmos se uma igreja está no modelo ideal ou não, ou seja, se ela vive como a igreja de Jerusalém ali do tempo do primeiro século ou não. Então vamos começar aqui em Atos 2, capítulo 2. Vamos começar com o versículo 46. Então, na sua Bíblia você pode ler, né, Atos 2, 46. Estou usando aqui a versão de Almeida, revista e atualizada, segunda edição. E nós vamos começar aqui com Atos 2, 46. Vamos ler. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então você vê aqui em Atos 2,46 que a igreja ideal é uma igreja com 2 asas. Quais são essas 2 asas? A asa dos grandes grupos, quando eles perseveravam juntos no templo, o ajuntamento de todos eles. E a asa dos pequenos grupos, quando eles reuniam-se em pequenos grupos de casa em casa. Então esta é a igreja ideal. É uma igreja como um pássaro. Você vê aqui o pássaro, como se a igreja fosse um pássaro. Vou fazer um pássaro aqui. Me perdoem aí pelo desenho não bem feito. Um pássaro. E aqui estão os olhinhos dele. E você tem as 2 asas do pássaro. Essa asa aqui, que eu vou chamar grandes grupos, GG. E essa asa de cá, que eu vou chamar pequenos grupos, PG. Essa é a primeira característica que nós estamos vendo na igreja de Jerusalém e que é uma característica de toda a igreja boa. Ela existe em 2 asas. Ela tem reuniões de cultos, conferências, ela tem reuniões de seminários, palestras, ela tem acampamentos, ela tem eventos para todo mundo, ou para grandes grupos dentro da igreja, eventos gerais. Nós aqui na IBCL, por exemplo, nós temos os nossos cultos. Então, o culto de domingo à noite, que é o culto de celebração, é o nosso principal evento de grandes grupos, onde nós convocamos todos os membros da igreja, todos os amigos, todos os visitantes, todas as pessoas, a congregar conosco num grande culto de celebração, domingo à noite, 18 horas. Mas também temos um culto de ensino para jovens e adultos, para crianças, que acontece domingo de manhã, 9 horas da manhã. Também é um evento dos grandes grupos. Temos também um culto de oração na quarta-feira à noite, onde todos que querem orar estão convocados, ou seja, é voltado para toda a igreja, então é um evento de grande grupo. O culto de jovens de sábado à noite é um evento de grande grupo também, porque ele objetiva congregar todos os jovens, e também adultos, se quiserem, adolescentes também. Nosso culto, na verdade, hoje é um culto de adolescentes e jovens, que está funcionando muito bem. E assim por diante, as mulheres fazem um evento na quinta-feira à noite, voltado para todas as mulheres, então é um evento de grande grupo.
E uma vez por mês, no último quinta-feira de cada mês, as mulheres fazem um evento para toda a igreja, evento de grande grupo. Os acampamentos que nós temos, nós vamos ter um acampamento no carnaval do ano que vem, para toda a igreja. Vamos ficar aí os 5 dias de carnaval num sítio, onde nós vamos estar ali, toda a igreja tendo comunhão e nos edificando. Isso é um evento de grande grupo. E assim por diante. Assim por diante. A nossa escola de capacitação ministerial, a central de capacitação ministerial, que ensina como você montar uma célula e como você também crescer no conhecimento da palavra de Deus, que a gente chama de CCM, né, Central de Capacitação Ministerial, é um evento de grande grupo. Então, esses são os eventos de grande grupo, voltados para toda a igreja. Os eventos de pequenos grupos são, idealmente, células, onde nós temos pequenos grupos de pessoas que se reúnem em casas, em escolas, em locais como o local que trabalha na hora do almoço, a escola que estuda, e casas, como eu disse, e pequenos grupos de pessoas se reúnem semanalmente para terem comunhão, para estudarem a palavra, para terem relacionamento próximo, um conhecendo o outro, um ajudando o outro, um orando pelo outro. Então, isso é a primeira característica que nós vemos na igreja de Jerusalém. Os pequenos grupos podem ser também o que nós chamamos grupos de comunhão. E são pequenos grupos que se reúnem provisoriamente, temporariamente, para jogar uma bola, para poder fazer um lazer, e também gera relacionamentos. A ideia é que pequenos grupos gerem relacionamentos. Essa é a grande ideia dos pequenos grupos. Relacionamentos. É aqui que a grande comissão, que é a ordem de evangelização mundial, acontece com força e de maneira plena. Porque aqui nós, pela amizade, evangelismo relacional, evangelismo pessoal, nós ganhamos pessoas para Jesus, levamos para a célula, pequeno grupo. Lá ele conhece mais pessoas, sem o bloqueio de trazer direto para a igreja, nas reuniões de grandes grupos. No pequeno grupo a pessoa vai mais fácil, ela tem menos preconceito, menos bloqueio. Aqui, pelo relacionamento, a gente consolida a pessoa na fé, nós ensinamos as coisas do Evangelho no relacionamento cotidiano, normal e leve que a gente tem uns com os outros. Então, aqui é onde a grande comissão acontece na sua força total. Aqui é um modo de nós ajuntarmos todos os pequenos grupos, formando a igreja local propriamente dita. Então, aqui é um grande apoio para o cumprimento da grande comissão. Nesse sentido, a igreja está principalmente aqui, porque aqui é que é o motor da grande comissão, da ordem de evangelização mundial, do fazer discípulos. E isso aqui se torna um expediente, né, um recurso, para fortalecer tudo que o pequeno grupo não consegue fazer, a gente faz aqui, fortalecendo a grande comissão, que é o grande objetivo geral da igreja hoje. Sempre foi, né, desde que Jesus nos deu a grande comissão. A nossa principal ordem é: pregue o evangelho, consolide as pessoas que creem, levando-as ao batismo, fortaleça-las na fé, ensine elas a vida cristã, como ser um bom cristão, ensina a Bíblia, ensina relacionamentos, ensina uma vida decente e faça as discípulas suas para que elas continuem ganhando pessoas para Jesus e repetindo o processo no círculo virtuoso até a volta de Jesus. Então, essa é a nossa missão. A igreja de Duas Asas é a igreja que faz isso de maneira plena, eficaz, com o máximo sucesso. Então, em Jerusalém era assim. Vamos continuar lendo? Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra evangelizada, aceitaram a palavra de pregação do evangelho do apóstolo Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a igreja de Jerusalém, Atos 2:41, a igreja de Jerusalém, Atos 2:41, é uma igreja que era composta de pessoas convertidas e batizadas. Essa é outra característica de uma boa igreja, da igreja ideal. Ou seja, a igreja é composta de pessoas que nasceram de novo, que aceitaram Jesus,
que quer dizer isso? Que os membros da igreja eram pessoas que sabiam o que era ser cristão, sabiam o que era ser convertido, sabiam o que significa se arrepender de seus pecados, sabiam o que é ter fé em Jesus, sabiam sobre a obra de Cristo na cruz e, por sua própria vontade, se submeteram ao batismo das águas, que significa exteriormente toda a realidade de conversão interior. Então, isso elimina de uma igreja ideal a possibilidade de alguém ser membro só porque nasceu nela, ou porque foi batizado quando criancinha. Ou seja, a pessoa é batizada quando criancinha, porque os pais são cristãos, então eles querem que o filho seja cristão também. Então ele batiza o menino, a menina, quando tem lá 3 meses de idade, 1 ano de idade, 2 anos de idade, para que ele seja considerado membro da igreja. Se este menino, esta menina, depois se converterem de verdade, nascerem de novo, menos mal, porque será uma pessoa convertida. Ele só passou o carro na frente dos bois. Batizou antes de converter e converteu depois, porque essa não é a ordem lógica. A ordem lógica é: eu primeiro me converto e depois eu sou batizado. É assim que a Bíblia mostra o tempo todo. Mas e se ele não se converter? Vai ser membro da igreja porque foi batizado com criancinha, vai ser considerado membro da igreja e não é convertido, não nasceu de novo, não aceitou Jesus. Ou se aceitou, aceitou só da boca para fora. Então é um não convertido na igreja. Isso só dá problema, porque um não convertido, ele não entende as coisas de Deus. Ele vai fumar, ele vai beber, vai fazer outros pecados, vai reclamar do pastor, da pregação, que o culto é grande, que o culto é chato, que a igreja está ruim. Ele não vai dar certo, porque uma pessoa que não é convertida, ela nunca dá certo numa igreja. Vai sair de uma igreja e ir para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, sempre reclamando, achando ruim, fazendo pecados, criando caso, sendo um peso. Não ganha ninguém para Jesus. Outra característica do não convertido é que ele não ganha ninguém para Jesus. Uma das características fortes, pega uma pessoa que está há muitos anos na igreja. Você pergunta para ela: você já ganhou alguém para Jesus? Você já consolidou alguém na fé? Tem alguém na igreja que está firme até hoje, que aceitou Jesus, foi batizado e está firme até hoje, ganhando outras pessoas para Jesus, que foi você que ganhou? Se ele falar não, nunca, mau sinal. Mau sinal. Porque a pessoa que é nascida de novo, ela tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá a ela o poder de ser testemunha de Jesus e de levar outros a Cristo. Então a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja de pessoas convertidas e batizadas. Vamos mais à frente. Vamos ler aqui agora Atos 2:42, só a parte A. Só a parte A do versículo. Atos 2:42, parte A. Só a primeira parte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém era uma igreja que perseverava no estudo bíblico, na Bíblia. Persevera na Bíblia. Doutrina dos apóstolos é a Bíblia. É a Bíblia, nada disso, além disso. Doutrina dos apóstolos é o Novo Testamento, mais especificamente. As cartas apostólicas são a doutrina dos apóstolos. Não é nada disso. É o livro tal, lá do bispo não sei o quê. Não, ele não é apóstolo. Apóstolo aqui significa os 12 apóstolos. Para nós, chegou até nós as cartas, na verdade 13, né? Vamos incluir Paulo. 13 apóstolos. Chegou para nós as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, que não era exatamente um dos 13, mas finalmente se ajuntou aí aos escritos que a gente considera apostólico, né? Pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, meio-irmão de Jesus, e Judas. Então nós temos aí 5 grupos de cartas, mais os 4 evangelhos, que são os escritos apostólicos, que são a doutrina dos apóstolos. Mas nós podemos dizer que, como o Novo Testamento faz referência ao Velho e o completa, nós podemos expandir e dizer que a doutrina dos apóstolos é a Bíblia inteira, os 66 livros. Então uma igreja boa, uma igreja ideal, persevera na Bíblia.
Você pode observar que nós aqui na EBCL é Bíblia, 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 Bíblia. É assim que deve ser. Os versículos, os complementos de versículo B e C, em Atos 2:42 perseveravam na comunhão, no partir do pão e no partir do pão. Comunhão e partir do pão. Então, Atos 2:42, B e C. Perseveravam na comunhão, no partir do pão, que é comer juntos. E esses dois itens, comunhão e partir do pão, é relacionamentos. É uma igreja que persevera também em relacionamentos. Vamos colocar a palavra persevera, porque ela é importante. Persevera em relacionamentos. Tem que haver relacionamentos. Essa é a razão principal pela qual tem os pequenos grupos. Porque se uma igreja tiver só a asa dos grandes grupos, um passarinho tentando voar só com uma asa, ele não vai decolar. Por quê? Só tem culto, 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 conferência, acampamento, culto, uma vez por ano acampamento, culto, culto, culto. O que acontece no culto? As pessoas não se relacionam, não dá tempo, não tem jeito, termina o culto, um tem que ir embora, o outro chega quase em cima da hora, não tem jeito de ficar conversando antes do culto, depois do culto com todo mundo, não gera relacionamento. Só os pequenos grupos é que geram relacionamentos. Então, você vê que a igreja de Jerusalém, que é a igreja ideal, ela perseverava em relacionamentos. Isso significa que ela perseverava em manter pequenos grupos nela. Por isso que tinha comunhão de casa em casa, né? Eles tinham relacionamento de casa em casa, são pequenos grupos. Vamos ver também a parte C agora, de Atos 2:42. E perseveravam nas orações. Atos 2:42, parte D. Era uma igreja perseverante na oração. Nós não podemos esquecer da oração. A igreja tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a ficar apegado em modismos. Hoje no Brasil, em especial, em outros lugares do mundo também, mas no Brasil em especial, está uma grande ênfase em igrejas no modelo celular. Igrejas no modelo celular são as igrejas que dão ênfase explícita nos pequenos grupos. Então, isso é a igreja que está no modelo celular. A IBCL é uma igreja que está no modelo celular. Nós enfatizamos os pequenos grupos aqui, cada vez mais. E no Brasil hoje isso é quase uma moda. Por quê? Porque é muito bom, né? As pessoas estão percebendo que isso é a igreja ideal. Só que a gente corre o risco de entrar nos modismos e achar que o modismo em si faz a obra de Deus. Não faz. Não faz. Os princípios são eternos. Por exemplo, oração. A igreja pode achar que simplesmente porque ela começa a ter células, ela vai ser boa. Não necessariamente, se ela não tem perseverança em oração, perseverança na Bíblia. Então nós não podemos esquecer. Por isso que na EBCL a gente ora muito nos cultos, tem cultos de oração, quarta-feira é especial para isso. Oramos nos pequenos grupos, incentivamos a orar na vida pessoal e em pequenos grupos também, com a família, junto com irmãos. A oração é super importante, porque a oração, ela complementa o estudo bíblico. Quando Jesus falou assim para os judeus, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, ele estava mencionando ali a importância da Bíblia, do estudo bíblico. Quem não estuda a Bíblia erra na vida, erra em doutrina, erra na igreja, erra no casamento, erra na criação dos filhos, erra na vida pessoal, erra na vida profissional, erra em tudo. A pessoa que não conhece a Bíblia vai ser uma pessoa que vai dar cabeçada a vida inteira dando cabeçada. E o outro aspecto que Jesus falou é, se você também não conhecer o poder de Deus, você também vai errar. E onde é que a gente conhece o poder de Deus? Na vida de oração. Nada mostra para nós mais o poder de Deus do que respostas de oração. Então, quando você ora a Deus e Deus responde a sua oração, você fala, meu Deus, Deus tem poder mesmo. Deus tem poder mesmo. E você conhece na prática o poder de Deus
quando Ele responde às suas orações, quando Ele faz milagres na sua vida. Quando aquilo que lhe parecia impossível, você começa a perceber que é real na sua vida, você alcança. Então, a oração é algo extremamente importante. Você vê que Jerusalém era uma igreja que perseverava na oração. Vamos ver agora Atos 2:43, a parte A. Atos 2:43. Atos 2:43, a parte A. Jerusalém, do primeiro século, a igreja apostólica de Jerusalém, apostólica no sentido de que ela estava vivendo ali diretamente na era em que os apóstolos estavam vivos, e ela mesma era pastoreada por apóstolos, inicialmente por Pedro, posteriormente Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ela era uma igreja que temia a Deus, uma igreja que teme a Deus. O que significa temer a Deus? Temer a Deus é quando eu e você sabemos que nós vamos colher o que nós estamos plantando. E não tem negócio nisso. Se eu planto semente, se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi. Não adianta eu plantar abacaxi e no meio do caminho, não, agora eu quero colher mamão, porque, nossa, eu não devia ter plantado abacaxi, não, agora eu quero colher mamão. Ou pede abacaxi, produz um mamão aí para mim, quebra o galho. Não vai acontecer isso, não. O pé de abacaxi vai falar assim, olha, sinto muito, mas a minha natureza é abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você quiser colher mamão, planta mamão. Planta mamão. Paulo diz isso. Paulo, quando ele fala sobre o temor a Deus, ele define o que é o temor a Deus. Temor a Deus é o homem e a mulher saberem que Deus é inflexível nesta lei. Você quer colher uma coisa boa? Planta uma coisa boa. Porque se você plantar uma coisa ruim, você vai colher uma coisa ruim. Certa vez o pastor Joel pregou para nós aqui uma mensagem, dentre as várias mensagens importantes que ele pregou uma falando o seguinte: muitas pessoas que se convertem a Cristo imaginam que a hora que ele se converte, tudo vai ficar maravilhoso, um mar de rosas, a vida vai ficar deliciosa, vai ser curada todas as doenças, vai encher de dinheiro no bolso, a esposa vai ficar um doce com ele, ou o marido vai ficar um gentleman com ela, os filhos vão ser maravilhosos, obedientes, tudo crente, firme, bem-sucedido na vida, tudo vai ser maravilhoso, ninguém vai perseguir ela, ninguém vai rejeitá-la, ela vai viver o céu na terra imediatamente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não vai acontecer isso. Primeiro porque o mundo é mau, sempre vai perseguir os crentes. Então nós vamos ter que experimentar oposição o tempo todo, inclusive ódio contra nós, porque o mundo odeia os crentes porque odeia Jesus. Mas também porque as pessoas vão estar ainda, mesmo convertidas, colhendo coisas ruins que elas plantaram antes de ser convertidas. E elas têm que ter paciência para ir suportando essas colheitas ruins. Deus vai ajudando ela a suportar isso. E quando ela se converte, ela tem que começar a plantar coisas boas, para dali a um tempo ela começar a colher essas coisas boas que ela plantou a partir da conversão. E a boa notícia é, você vai colher as coisas boas. Enquanto você não as colhe, você tem que ter paciência para ir suportando as coisas ruins que você plantou no passado. Deus não anula a sua lei. Ah, não, eu me converti, então Deus tem que fazer os abacaxis que eu plantei e virar tudo mamão. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Por isso que a gente tem que temer a Deus. Por isso que a gente tem que temer a Deus. Temer a Deus é isso. Deus não vai mudar a minha colheita. Não vai mudar. Isso significa que, vou dar um exemplo. O homem que não dá atenção aos seus filhos, não tem tempo para eles, não é carinhoso com seus filhos, não gasta tempo com seus filhos, não gasta dinheiro com seus filhos, investindo em coisas boas na vida dos seus filhos, não converte o seu coração aos seus filhos. Depois, quando ele fica mais velho, ele quer que os filhos venham todo dia na sua casa, façam carinho, papai querido, eu te amo, carrega o pai para cá, carrega o pai para lá. Aí não acontece, ele começa a culpar os filhos.
A culpa não é dos filhos. A culpa é desse homem, que não semeou carinho, amor e atenção dos filhos. Como é que ele quer colher isso depois? Ele não semeou isso. Por que ele quer colher isso? Ele não semeou isso. Isto é o temor de Deus. Saber o seguinte: se eu quero que no futuro meus filhos e filhas tenham carinho comigo, cuidem bem de mim, me amem profundamente, tenham seus corações convertidos a mim, agora, quando eles são pequenos, adolescentes, jovens, eu tenho que estar semeando meu tempo neles. Se eu quero que eles tenham tempo para comigo, eu tenho que ter tempo para com eles. Se eu quero que eles me amem, eu tenho que amá-los. Eu começo o processo. Eu começo o processo. Ninguém colhe primeiro para plantar depois. Todo mundo planta primeiro para colher depois. Então, temer a Deus significa isso. Uma igreja, num modelo ideal, ela ensina isso e pratica isso. Isso também tem a ver com disciplina na igreja e correção. Um dos eventos aqui em Jerusalém que fez a igreja de Jerusalém temer a Deus profundamente foi o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, Deus os matou. Não foi o diabo que os matou, não. Deus os matou. Eram 2 membros da igreja que estavam brincando com Deus ali. Deus os matou. Deus matou os 2, marido e mulher. A igreja ficou muito atemorizada de Deus e viu que com Deus não se brinca. Nem de Deus se zomba. Significa o quê? Disciplina e correção. Ali foi aplicada pelo próprio Deus. Mas pode ser aplicada também pelos pastores da igreja e deve ser aplicada pelos pastores da igreja. Em especial no Brasil, hoje esse é um tema delicado. Infelizmente, a igreja brasileira está cheia de gente mimimi, cheia de gente mimimi, cheia de crente mimimi, cheia. Que não suporta ser corrigido, não suporta ser disciplinado, torce o nariz, fala mal do pastor, sai da igreja, porque errou e não quer que nenhuma consequência tenha pelo erro dele. Isso não vai acontecer. Quando eu erro, vai ter consequências. Uma delas é a disciplina, a correção e a reparação. Vai ter. Se não tiver, nós estamos criando delinquentes. A pessoa erra e não acontece nada. Ela erra e não acontece nada. Ela erra e não acontece nada. Ela vai ficar um sem vergonha. Sem vergonha. Insuportável, lesando todo mundo que vem pela frente, achando que é o rei da balachita. Porque ele faz e faz e faz e nada acontece. Na igreja de Deus, não. Se fizer, vai ter que responder. Vai passar por disciplina, vai passar por correção e vai ter que reparar se for possível. Vai ter. Não tem essa. Na igreja de Deus, na igreja ideal, não tem essa de erra, apronta, faz errado, é desleal, mente, difama, calunia, maldiz, separa irmãos, divide a igreja, acusa os líderes da igreja falsamente e outras coisas mais, né, que a gente poderia dizer. E depois, me perdoa aí? Ué, peraí, posso até te perdoar, mas você vai ter que consertar isso aí. Vai procurar todas as pessoas que você falou mentira, caluniou, e você vai reconhecer que você pecou, que você caluniou, que você mentiu. Vai dizer, me perdoa porque eu enganei você com mentira. Falei mentira para você. Tem que fazer, ué. Claro, ué. Reparação. Zaqueu convidou Jesus para um almoço. Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu. Zaqueu, em determinado momento, se levantou e disse, mestre, eu digo que se eu defraudei alguém, ou seja, se eu prejudiquei alguém, se eu lesei alguém, eu vou devolver para essa pessoa a quem eu lesei 4 vezes mais do que eu lesei ela. Isso chama-se reparação. Quando eu peco contra alguém, eu sou obrigado a reparar. Só não conseguirei se não for possível. Por exemplo, um homem que mata o outro, o assassino, como é que ele repara? Não tem jeito de fazer voltar à vida. Ele pode fazer outras reparações. O voltar à vida não tem jeito. Mas ele pode fazer outras, por exemplo, financeiras. Ou indenizar a família. É justo.
ele tirou, digamos que matou um pai de família, a viúva e os filhos estão passando fome. Aí ele se converte a Jesus. Ô, me perdoa aí porque eu matei seu marido, viu? Ô, me perdoa aí porque eu matei seus pais, viu? Seu pai, viu? Ah, e fica por isso mesmo? Tá, eu te perdoo se você der a indenização para nós. Dá uma casa para essa viúva, uma casa boa, para ela criar seus filhos. E o resto da vida deu uma pensão para ela. O resto da vida. Ou então estima a vida, o homem ia viver até 100 anos. Durante 100 anos você vai dar a pensão para ela. Mas há o quê? Você pecou, ué. Você errou, você tem que reparar, ué. Percebe como tudo isso nos remete ao temor a Deus? Mas eu me converti, Deus perdoa tudo. O que Jesus respondeu para Zaqueu? Quando ele falou que ia reparar? Verdadeiramente eu estou vendo que entrou salvação nesta casa. O que Jesus falou? Esse homem é convertido de verdade. Esse aqui se converteu de verdade. Porque o homem que mexe no bolso, o homem que está disposto a reparar, mesmo com prejuízo próprio, é um homem convertido. Vamos continuar? Atos 2:43, parte B. Eu acho que eu não li a parte A, né? Em cada alma havia temor. Temor a Deus, obviamente. Parte B. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais são milagres, são obras maravilhosas, cura de enfermos e soluções de problemas impossíveis e coisas assim. E vamos juntar aí Atos 4:33. Atos 4:33. Atos 2:42b, 43b, mais Atos 4:33. Porque Atos 4:33, capítulo 4 de Atos, também continua a descrição da igreja ideal. Então você lê assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, uma igreja ideal, no modelo ideal, é uma igreja que vê os milagres de Deus. Os milagres são reais. É uma igreja que tem milagre. Vê os milagres de Deus. Vê os milagres de Deus. É claro que nós vamos tomar um enorme cuidado para não dizer que qualquer igreja que tem milagre é verdadeira. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, provavelmente muitas dessas são falsas, porque a igreja que enfatiza demais milagre é falsa, é seita, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Enfatizou demais milagre, vem cá porque só aqui faz milagre, a mão de Deus está aqui. Seita, seita. A mão de Deus só está lá então? É soberba, hein? É soberba, hein? Onde está soberba, não tem Deus. Soberba é característica do diabo. Lúcifer é soberbo. Não, só na minha igreja que tem milagre, na sua não, a sua é fraquinha. Vem para cá porque aqui Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz milagre, enche dinheiro no seu bolso, cura todas as doenças, expulsa todos os demônios. Vem para cá, a sua igreja é fraquinha, lá não tem milagre não. Não tem milagre. Uma pessoa que se converte não é milagre? O maior milagre que existe é uma pessoa se converter. E tem cura de enfermidades? Tem. Tem solução de problema financeiro? Tem. Tem vagas de emprego que a pessoa alcança? Tem. Tem casamentos restaurados? Tem. Tem filho desviado que voltou? Tem. Tem causas na justiça que foram destravadas? Tem. Tem um terreno que não se vendia há anos e agora conseguiu se vender num preço bom, num negócio bom? Tem. Tem tudo. Então é uma igreja que tem milagres. Tem milagres. Mas eu queria aproveitar aí Atos 4:33 para chamar a atenção de um aspecto muito interessante aí nessa questão de milagres. Observa o versículo Atos 4:34. Nós vimos aqui o Atos 4:33. Veja aí Atos 4:34.
que é o versículo que se segue a 4:33. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A Bíblia, ela não tem nenhuma palavra à toa, desnecessária, supérflua, sobrando. Não tem. Cada palavra, na verdade eu vou dizer mais, cada letra que está na Bíblia é importante. Se o Espírito Santo fez Lucas, o autor de Atos, escrever no versículo 34, pois, é porque esse pois aí é importante. Para chamar a nossa atenção como nós estamos chamando agora. Pois significa porquê. Pois explica o que acabou de ser dito. Então é como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, sabe por que lá em Jerusalém havia muitos milagres na igreja? Sabe por que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos os apóstolos havia abundante graça? Sabe por que as pessoas eram curadas lá, prosperavam, convertiam-se a Cristo, as famílias eram restauradas, por que os filhos desviados voltavam para a igreja, grande milagre. Sabe por que tinha bastante milagre em Jerusalém? Sabe por que tinha bastante milagre em Jerusalém? Você sabe o porquê disso? Versículo 34. Porque em Jerusalém as pessoas eram solidárias uns aos outros. Porque em Jerusalém as pessoas repartiam seus dons, seus talentos, seus recursos com os mais necessitados. Porque em Jerusalém havia um coração de compaixão com os outros. Jerusalém era uma igreja que tinha nela um sentimento de comunidade, um sentimento de que eu sou membro seu e você é membro meu, que eu quero te ajudar. Eu não vou falar mal de você, eu não vou ficar criticando você, eu não vou ter inveja de você, eu não vou ter ciúme de você, eu não vou ficar fazendo panelinhas dentro da igreja em que excluo você. Numa igreja onde existe esse sentimento de amor, esse clima de amor, onde eu quero ajudar você e não criticar você, não meter o pé no você, onde eu quero repartir com você o que eu tenho, não só dinheiro e bens materiais, mas também tempo, também um dom que Deus me deu, também um conhecimento que eu tenho da palavra, também uma intimidade que eu tenho com Deus em oração, também a minha ajuda, o meu companheirismo, o meu amor por você, onde eu quero distribuir, onde eu quero repartir, onde há comunhão, onde há um contínuo esforço para preservar a unidade do Espírito Santo na igreja. Um lugar assim é um lugar de milagres. É um lugar de milagres verdadeiros. É lugar de sinais e prodígios. Veja isso mais na sua Bíblia. Veja isso mais na sua Bíblia, em 32, parte B. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum, comunidade. Repartir, isso significa basicamente compaixão, solidariedade. Isso significa que um não ficava falando mal do outro. Principalmente dos líderes, pastores, líderes. Uma igreja onde tem gente que fica, o pastor está pregando esquisito, não gostei da pregação dele, não me fez chorar. Não, o pastor isso, o dirigente de louvor, ele dirige do jeito que eu não gosto do louvor. Aquela pessoa lá trabalha com as crianças de um jeito que eu não gosto, não. Uma pessoa que tem crítica no seu coração, na sua boca. Egoísmos, egocentrismos, reclamações, murmurações. Essa pessoa está destruindo a comunhão da igreja. Ela está destruindo o espírito de solidariedade, o espírito de eu quero te ajudar, eu estou com você, eu quero repartir com você o que eu tenho, não ficar exigindo que você me dê as coisas, mas eu vejo o que eu tenho e eu reparto com você. Não sou egoísta, eu sou altruísta. O que a Bíblia está dizendo, onde há altruísmo, que é o inverso de egoísmo, altruísmo é o inverso de egoísmo. Egoísmo é a pessoa que só pensa nela. Em primeiro lugar, ela pensa nela. Em segundo lugar, ela continua pensando nela.
E em terceiro lugar, ela se mantém pensando nela. Esse é o egoísta. Ele é o ensimesmado. A pessoa ensimesmada. Ela vive em si mesma o tempo todo, é só para ela, é o que ela acha, é o capricho dela, é a vontade dela, é a paixão dela, é o interesse dela. Então ela vem na igreja, o que eu posso ganhar aqui para mim? O que você pode me dar? Não, não gostei do que você me deu, não, me dá diferente. Ele não vem na igreja, o que eu posso dar para vocês? O que eu posso repartir para vocês? Isso é o altruísmo. O altruísmo que sai de mim para os outros. O egoísta não, ele quer sugar você. Ele quer sugar você. É um ingrato contínuo, você pode fazer para ele, fazer. Você fazer 100 coisas para ele. A 100ª você falou, hoje eu não posso. Ele esquece todas as 100 para trás e mete a língua em você. Esse é o egoísta. Esse é o egoísta. É ingrato. É ingrato. Você pode se matar por ele. Ele sempre acha que você está devendo. Sempre acha que você está devendo. Reclama de você, critica você. Nunca está bom o que você faz. Você faz isso, está ruim. Você faz aquilo, está ruim também. Você faz aquilo, está ruim também. Essa pessoa destrói. Não há poder de Deus, não há milagres de Deus numa igreja onde há muitas pessoas assim. Não há. O altruísmo é o inverso disso. O altruísmo é, eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu não fico exigindo que você seja uma bênção na minha vida. Eu quero ser uma bênção na sua vida. E ali é a bênção de Abraão, né? Eu vou ser abençoado e eu vou ser um abençoador. O altruísta é um verdadeiro filho e filha de Abraão. Verdadeiro. O lugar onde tem filhos e filhas verdadeiros de Abraão é um lugar de altruísmo. Eu quero ajudar você. Eu quero repartir algo que eu tenho com você. Eu quero abençoar você. Eu quero fazer por você. Eu entendo a sua dor e quero ajudar a resolver. Eu entendo a sua falta e quero ajudar a completar. Eu quero fazer por você. Jerusalém era assim. 2:45. Atos 2:45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o altruísmo em Jerusalém. Dominava a igreja. Numa igreja altruísta, onde nós estamos preocupados em buscar lá fora o perdido, em ser uma bênção do perdido, não ficar aqui transformando a igreja num clubinho de crente, onde um fica formando panelinha para cá, panelinha para lá, reclamando do outro, criticando o outro, com inveja do outro, com ciúme do outro. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia isso. Misericórdia, sai fora. Coração de uma igreja onde o Espírito Santo é forte, é um povo altruísta. Alguém diz, mas nós vamos vender tudo e dar para os outros? Não é isso que eu estou falando. Em Jerusalém, o altruísmo, ele tinha essa faceta de distribuição equânime de bens e de recursos, porque Jerusalém vivia um momento especial. A volta de Cristo, o arrebatamento, é um evento iminente. É o único evento iminente da escatologia, né? Iminente significa, pode acontecer a qualquer hora. E os crentes do primeiro século imaginavam e esperavam Jesus voltando para arrebatá-los a qualquer momento. Então eles pensavam assim, para que é que nós vamos ficar juntando tesouros na terra e os irmãos passando necessidade? Jesus daqui a pouco volta, para que eu vou ficar com 4 casas de aluguel? Eu tenho a minha própria, tenho mais 4 casas de aluguel. Com uma casa de aluguel eu já vivo. Eu ainda tenho renda ali. Eu não preciso da renda de 4 casas de aluguel. Jesus está voltando logo e eu tenho 4 irmãos que moram debaixo da ponte. Eu vou pegar minhas 4 casas que estão me sobrando e vou dar para os irmãos que não têm casa, porque Jesus volta daqui a pouco. Para que eu vou ficar com 4 casas? Jesus daqui a pouco volta, ele volta talvez de tarde hoje, amanhã cedo. E os irmãos lá passando necessidade. Para que eu vou ficar com uma despensa abarrotada até o teto de comida? E os irmãos ali passando fome? Eu vou dividir minha comida com ele. Jesus volta daqui a pouco. Mesmo se Jesus não voltasse, isso seria bonito, né? Um ato muito belo. Jerusalém vivia a iminência do arrebatamento, da volta de Jesus. Por isso, existiu essa atitude de altruísmo material.
Ao longo da história da igreja, apesar de que o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, sempre foi iminente, viu-se, de maneira geral, que não era sábio economicamente praticar esse grau de altruísmo que Jerusalém praticava. Por causa do fato de que nós estamos num mundo que nos cerca, que não tem esse altruísmo e nós temos que interagir com ele. Por causa do fato de que a administração desses recursos únicos exigiria da igreja, se isso fosse praticado ao longo dos séculos em todas as igrejas, existiria a necessidade de uma exímia administração de recursos. Nem todas as igrejas têm isso. Então iria o quê? Porque se os recursos únicos não forem bem administrados, em vez de repartir riqueza, você reparte pobreza. Todos ficam pobres. Aí fica pior, porque se não tem ninguém rico, quem vai ajudar? Então, viu-se que a melhor maneira não era esse modelo. Então, eu não estou aqui preconizando esse modelo aqui de Jerusalém, nem estou dizendo que esse modelo parte específico de altruísmo material é o que faz a igreja estar cheia do Espírito Santo. Não é isso. Mas o princípio que moveu isso aqui é verdade. É o altruísmo em todos os sentidos. Material também. Se você tem dinheiro e é bem de vida, você deve ajudar os irmãos mais necessitados da igreja, e a própria igreja que ela ajuda os irmãos. Nós temos um ministério aqui de assistência social. Se você tem dinheiro, tem recursos, pode, você deve ajudar. Não trazer 1 quilo de alimento não perecível, mas traz 5 cestas básicas inteiras, como alguns irmãos fazem, inclusive, aqui na igreja. Se você pode, se você não pode, traz 1 quilo de alimento não perecível. Se você não pode, não traz nada, você vai receber. Mas se você pode, é rico, tem dinheiro, está bem de vida, está suprido, não traga só um pouquinho, não. Se você pode trazer mais, traz mais. Para que nós possamos ajudar. E não só a parte material, a parte também de evangelização. Nós precisamos sustentar ministérios. Queremos avançar no campo missionário, sustentar missionários em campos exteriores. E precisa de oferta. E se você tem condição, ajuda-nos. E a igreja ajuda as pessoas. Só um comentário, um parênteses. É correto você pegar o seu dízimo e ajudar as pessoas com caridade lá fora, ou mesmo dentro da igreja? Não é correto. O dízimo é de Deus. E Deus, que é o dono do dízimo, ele disse que o dízimo tem que ser trazido à casa do tesouro, que é a tesouraria. A casa do tesouro era a tesouraria do templo de Jerusalém. Como hoje o templo é a igreja, não o prédio, mas nós, o nosso conjunto de pessoas, e nós temos uma tesouraria que são pessoas que cuidam da questão financeira da igreja. Então o dízimo tem que ser trazido na tesouraria da igreja, tem que ser trazido na igreja. Então se eu pego o dízimo e começo a usar do jeito que eu quero, Deus não é o dono do meu dízimo. Eu estou desobedecendo Deus, estou usando o dízimo, que é de Deus, para fazer o que eu quero. Isso não é correto, isso é pecado. Quem faz isso não é dizimista. Não é dizimista, porque o dizimista ele entrega o dízimo na igreja. Oferta. Você pode pegar uma oferta sua, que é além do dízimo, e ajudar pessoas da igreja ou fora da igreja. O ideal também não é isso, o tempo todo. De vez em quando pode até ser, mas o tempo todo não deveria ser assim, porque a igreja tem um ministério próprio para isso, que faz triagem, que faz um acompanhamento, e dificilmente você vai fazer isso. E se você ajudar lá fora, pior ainda. Pior ainda, porque você não ajuda a sua igreja e ajuda os outros lá de fora. Não faz sentido. A gente ama é o próximo, não é o distante. Ah, eu vou ajudar lá aquela instituição lá e tal, porque eles fazem um trabalho bonito. Deixa os incrédulos ajudar. Aquela instituição é espírita. Você está ajudando os espíritos a propagar o espiritismo. O seu dinheiro, que é de Deus, está ajudando a propagar uma heresia, uma mentira, uma obra do diabo. Que é a mentira, né? Da reencarnação, da consulta aos mortos. Isso é mentira, isso é obra do diabo. Toda mentira é obra do diabo. Quando o Espiritismo prega a reencarnação, prega a consulta aos mortos e pratica isso, eles estão ensinando e praticando uma obra do diabo, porque é mentira, e a mentira é obra do diabo. O diabo é o pai da mentira. Toda mentira vem do diabo. E você, com seu dinheiro, está financiando a mentira do diabo. Você, que é de Deus, está financiando a obra do diabo. Completamente sem sentido. Ah, eu vou ajudar aquela outra instituição, ela é católica. Os católicos têm muito dinheiro. A Igreja Católica é a instituição mais rica do mundo. Você não ajuda a sua igreja e vai dar dinheiro para
Igreja Católica, a mais rica instituição do mundo. Você está sendo caridoso com o rico? Fazendo caridade para o rico? Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que ser inteligente, meu irmão, minha irmã. Você tem que raciocinar. Pensa. Raciocina. Não faz sentido. Você tem que ajudar a sua igreja. Se você não ajuda a sua igreja, tem algum problema. Tem algum problema. Você tem que ver o que está acontecendo com você. Vamos continuar. Atos 2, 44. Atos 4, 34. A 35. A 35. Vou completar aqui. Atos 4, 32b. Parte B do versículo. E Atos 2, 45. Todos esses aqui, eles são relacionados a uma igreja altruísta. E é por causa desse altruísmo que os milagres aconteciam. É bom demais estudar a Bíblia, porque a gente entende tudo. A Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos. 44, parte A. Atos 2, 44, parte A. Vou fazer lateral aqui. Atos 2, 44, parte A. Uma igreja que congrega. Todos os que creram estavam juntos, ou seja, não eram desigrejados. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. Ou seja, o desigrejamento destrói o modelo ideal da igreja. Então, os desigrejados que falam que pode ser crentes em casa, não, a igreja sou eu mesmo, eu fico em casa, sou eu com a minha família, e eu comigo mesmo. E de vez em quando eu vejo um, vejo outro, toco um violão, a gente canta um louvor, eu toco um conhecimento da Bíblia para cá, ele fala de lá, mas a gente não congrega não, a gente não está em igreja nenhuma, isso se chama desigrejado. Ele não está no modelo ideal, ele não está. Porque a igreja de modelo ideal, todos os que creram estavam juntos. Não tem jeito de estar junto, separado. Não tem jeito. É uma incoerência lógica. Não tem jeito. Atos 2, 47, parte A. Louvando a Deus. Atos 2, 47. Atos 2, 47 mostra que a igreja de Jerusalém era uma igreja de louvor e adoração. Deus habita no meio dos louvores. Uma igreja de louvor e adoração. Atos 2, 47b, uma igreja de bom testemunho. Atos 2, 47b, aqui é o A. Uma igreja de bom testemunho. Bom testemunho. As pessoas da igreja, eles eram pagadores das suas contas, não eram maus pagadores. Eles eram fiéis às suas esposas, não tinham adultério. Eles eram pessoas que falavam verdade, não falavam mentira. Porque a Bíblia diz lá em Atos 2,47, parte B, contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia. Um adúltero não tem simpatia com ele. O cara trai a mulher, como é que ele quem que vai gostar de um adúltero? Só os sem vergonhas igual a ele. Uma pessoa que compra e não paga, que simpatia ele vai ter? Um mentiroso, que simpatia vai ter? Um desonesto, que simpatia vai ter? Um patrão que não paga as horas extras dos seus empregados, que simpatia vai ter? Um empregado que rouba o patrão, que simpatia vai ter? Então isso implica que eram uma igreja de bom testemunho, as pessoas eram pessoas corretas moralmente, e isso trazia nos outros uma simpatia. Atos 2,47c termina a nossa lista. Atos 2,47, parte C. A igreja de Jerusalém era uma igreja que crescia. É uma igreja que cresce. E todos os dias acrescentava
o Senhor à igreja de Jerusalém, aqueles que haviam de ser salvos, que estavam sendo salvos. Observa toda essa lista aqui, e eu vou fazer com você aqui uma classificação que nós fizemos aí na aula passada, observando as 7 cartas do Apocalipse. Nas 7 cartas do Apocalipse, nós vemos que Jesus ele se preocupava com doutrina numa igreja, que eu vou chamar de D, relacionamentos na igreja, que eu vou chamar de R, e a moralidade da igreja, que eu vou chamar de M. E eu vou aqui classificar com vocês todos esses aspectos da igreja de Jerusalém, que é a igreja ideal, segundo D, R e M. Então nós vamos ver o seguinte. Aqui em Atos 2,46 você vê doutrina, você vê relacionamento e você vê moral. Porque é uma igreja de 2 asas, uma igreja que perseverava em se reunir no templo e em casas. Então, havia ensino bíblico, havia relacionamentos e também certamente havia moralidade nesse modo de ser. Em Atos 2,41, pessoas convertidas e batizadas é um aspecto doutrinário. Aspecto doutrinário. E assim, procedendo, eu vou classificar tudo aqui doutrinário, relacionamento, doutrinário e moral, com moralidade. Atos 2,43, Atos 2,43b. Doutrinário e relacionamentos. Atos 4,34. Relacionamento. Atos 2,44. Relacionamento. Doutrina aqui. Doutrina. Moral e relacionamentos. E aqui os 3, doutrina, relacionamentos e moral. E eu vou fazer uma estatística agora de quantas vezes doutrina aparece, de quantas vezes relacionamento aparece, de quantas vezes moral aparece nas características de uma igreja boa, de uma igreja que está no modelo ideal. E fazendo isso, a gente vê que 42% das características têm a ver com doutrina, 37% com relacionamentos e 21% com moral. Total 100%. Então, dos 100% que a gente tem que observar numa igreja, ou da ênfase numa igreja, 42% é com doutrina, 37% com relacionamento, 21% com moral. Isso não significa que a moralidade está desprezada. Não, 21% é a ênfase. Tem ênfase, 21%. Mas mostra para nós o seguinte, a parte mais importante de uma igreja é a doutrina. É o ensino. O que se ensina na igreja? Doutrina. Ou seja, uma igreja boa, a igreja de Jerusalém, para ela se manter boa, a primeira coisa e a mais importante de todas as coisas tem que ser uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, que está ensinando você a Bíblia, que se preocupa em ensinar a Bíblia para você, que pauta pela Bíblia em tudo, que nos aconselhamentos abre a Bíblia, que ora de acordo com a Bíblia, que faz tudo de acordo com a Bíblia. Em segundo lugar, relacionamentos. Quase igual Bíblia, quase igual. Ou seja, relacionamento é muito importante. Uma igreja que não tem relacionamento, não adianta ela ter muito ensino bíblico. Nem adianta ser muito correta moralmente. Relacionamento é extremamente importante, por isso a importância de pequenos grupos. Por isso nossa ênfase aqui na EBCL em formarmos pequenos grupos,
em não sermos pessoas só de grandes grupos. E, por fim, uma vida moral correta. Isso é muito interessante. E se nós formos examinar as 7 cartas do Apocalipse, eu fiz também essa mesma estatística nas 7 cartas. Fui lá nas 7 cartas e fui vendo item por item das 7 cartas e fui classificando. Isso aqui é doutrina, isso aqui é relacionamento e isso aqui é moralidade. E tanto a parte positiva, os elogios de Jesus às igrejas, quanto a parte negativa, as repreensões que Jesus fez nas 7 igrejas. E eu descobri que em Apocalipse, nas 7 igrejas, os percentuais são 38%, 38% das preocupações de Jesus com as 7 igrejas, que representam todas as igrejas que existem, em todas as épocas e em todos os lugares. A preocupação de Jesus com doutrina é 38%. Com relacionamentos é 35%. E com vida moral, 27%. Fechando 100% também. Então, isso aqui são os percentuais praticados em Jerusalém, isso aqui os percentuais esperados por Jesus. Se a gente fizer a média, vai dar 40% de preocupação com doutrina, 36% de preocupação com relacionamentos e 24% de preocupação com vida moral, fechando 100%. Então, primeira coisa que uma igreja boa deve fazer, fica na Bíblia, não sai da Bíblia, o tempo todo. Tem que ser uma igreja de bereana. Segundo, bem próximo, seja uma igreja que tenha pequenos grupos, porque só nos pequenos grupos é que você consegue ter bons relacionamentos. Terceiro, preocupe-se com a vida moral, com os aspectos morais da igreja. Ok, esse é o complemento teológico de hoje. E nós teremos outros complementos teológicos que nós vamos fazer isso nas próximas lições. Deus possa te abençoar e o Espírito Santo possa completar em você e ensinar você todo o tempo a respeito desses aspectos tão importantes para a igreja moderna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.